Olá, vimos discutindo nas últimas sessões a terceira parte do Manifesto Comunista, na qual Marx e Engels analisam as várias tendências do socialismo. Analisamos inicialmente, ou abordamos inicialmente, uma corrente a qual Marx e Engels denominam por o socialismo reacionário. Na sequência, em outro vídeo, abordamos a discussão de Marx a respeito do socialismo conservador ou burguês. Esta terceira parte, Marx e Engels encerram discutindo o socialismo e o comunismo crítico-utópicos. Ou seja, eles estão abordando aquela transição das teorias socialistas, tanto da fase utópica quanto para a fase científica, revelando os avanços das correntes utópicas em relação ao socialismo feudal ou ao socialismo burguês, uma vez que esta forma de socialismo, o socialismo utópico, contempla pela primeira vez, objetivamente, a classe trabalhadora como sendo o objeto a ser resolvido no interior da história, o problema a ser resolvido no interior da história. Marx e Engels iniciam esta discussão observando que as primeiras tentativas diretas do proletariado para fazer prevalecer seus interesses de classe, seus próprios interesses de classe, no período da derrubada da sociedade feudal, fracassaram. E por que estas primeiras tentativas fracassaram? Para Marx e Engels, fracassaram por duas situações básicas. A primeira delas é a ausência de uma consciência de classe à altura dos acontecimentos, ou uma consciência de classe capaz de deixar bastante claro qual é o objetivo próprio da classe trabalhadora no interior da estrutura de classes. O segundo elemento é a própria ausência de maturação das condições materiais nas quais estas lutas se expressavam, de tal modo que estas lutas não permitiam a visualização plena das contradições presentes no interior da sociedade de classes. Portanto, não bastava apenas o voluntarismo de certos movimentos que brotaram no período de declínio da sociedade feudal. Faltavam também, ao lado das condições subjetivas, as condições objetivas, ou seja, a maturação das condições materiais, o desenvolvimento das forças produtivas e a explicitação das próprias contradições presentes naquela sociedade de transição e na constituição da sociedade capitalista ou sociedade burguesa. Daí, Marx e Engels atentarem para estes dois pontos. As primeiras tentativas diretas do proletariado para fazer prevalecer seus próprios interesses de classe no período da derrubada da sociedade feudal fracassaram necessariamente, não só por causa do estado embrionário, portanto nascente, ainda pouco desenvolvido do próprio proletariado, como também devido à ausência das condições materiais de sua emancipação, ou seja, as condições materiais básicas para a superação da sociedade de classes e instauração de uma sociedade sem classes. Estas condições, observam Marx e Engels, apenas surgem como produto da época burguesa. É com a consolidação da sociedade burguesa que se colocam as condições fundamentais para que o proletariado possa se colocar
em marcha no sentido de derrubar as estruturas de classe, no sentido de fazer não apenas uma revolução política, aquela que mantém de pé as estruturas de classes, mas efetivamente uma revolução social, aquela que transita para a abolição das classes e instauração de uma forma de sociedade, a qual Marx chama por sociedade comunista, juntamente com Engels. Prosseguem eles observando que a literatura revolucionária que acompanhava esses primeiros movimentos do proletariado teve forçosamente um conteúdo reacionário. Reacionário no sentido, como já observamos anteriormente em outros vídeos, reacionário no sentido de que procurava equacionar problemas reais com saídas voltadas para o passado. Ou seja, muitas destas teorias buscavam restabelecer as condições de dominação existentes no período feudal. Faziam a crítica à sociedade burguesa nascente, mas olhando para o passado e não para o futuro. Neste sentido, preconizavam um ascetismo geral e um grosseiro igualitarismo, a ideia de que todos os homens seriam efetivamente iguais entre si. É bom sempre lembrar que a teoria comunista não está dizendo que todos os homens serão idênticos entre si, mas sim de que estarão vivendo em condições tais que permitirão fruir todas as suas potencialidades humanas, considerando-se, neste sentido, que cada indivíduo tem particularidades, indivíduos têm potencialidades distintas. O que a sociedade não pode fazer é tolher as possibilidades destas potencialidades fluírem e mesmo potencializarem ainda mais as capacidades humanas, fornecendo todas as condições necessárias para uma vida de fruição e não para uma vida de mortificação. Marx e Engels prosseguem observando que os sistemas socialistas e comunistas, propriamente ditos, como os de Saint-Simon, Fourier e Owen, entre outros, aparecem no primeiro período da luta entre o proletariado e a burguesia, ou seja, as lutas entre a classe trabalhadora e o capital fomentaram o surgimento das primeiras correntes socialistas modernas, as quais eles nominarão por socialistas utópicos, uma vez que, embora calcadas no interesse do proletariado, ainda não viam com clareza o que era a sociedade burguesa e, portanto, propugnavam saídas dentro da própria sociedade burguesa. Os fundadores destes sistemas, e por que sistemas? Porque eles construíam leituras elaboradas de sociedade, modelos perfeitos de sociedade. Portanto, eles constituíam estes modelos e, na sequência, tentavam implementar estes modelos, independente das condições históricas existentes ou das possibilidades presentes nesta ou naquela sociedade. Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, tais como os de Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, apareceram no primeiro período da luta entre o proletariado e a burguesia. E os fundadores destes sistemas compreendem o antagonismo das classes. Porém, não percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhes seja peculiar. Ou seja, não veem no proletariado o sujeito possível da história. Portanto, a classe possível para colocar abaixo toda a forma de dominação burguesa. É sempre importante lembrar que quando Marx e Engels falam do proletariado como sujeito, eles estão apontando sempre como sujeito possível, na medida em que no proletariado se condensam as contradições de classe e o proletariado vive na alma o sentido da exploração, eles se colocam naquele período como o principal sujeito possível da transformação social.
Isso não quer dizer, por outro lado, que o proletariado deixou de ter importância histórica no mundo moderno, uma vez que ele continua condensando em si as contradições da sociedade burguesa. Mesmo quando este proletariado ele está imerso na consciência burguesa ou pequeno burguesa, ele continua sendo o sujeito possível da transformação social, uma vez que é sobre ele que recai a exploração, é sobre ele que recai a precarização do trabalho, é sobre ele que recai cada vez mais as condições péssimas de existência. Por mais que uma parte da literatura contemporânea insista em dizer que a tentativa da classe trabalhadora se rebelar contra o capital passou a ser uma grande ilusão esta que alimentava os teóricos do século XIX, mas que hoje em dia não se sustentaria. Prosseguindo, Marx e Engels observam que, com o desenvolvimento dos antagonismos de classe, com o desenvolvimento dos antagonismos de classes, acompanha o desenvolvimento, como o desenvolvimento dos antagonismos de classe acompanha o desenvolvimento da indústria, lembrando todo aquele processo que vai da manufatura para a grande indústria. Grande indústria esta que condensará ainda mais o proletariado, aglutinará ainda mais o proletariado na medida em que as empresas elas vão deixando de ser pequenas empresas, tornando-se grandes unidades produtivas. E isto faz com que, necessariamente, se aglutine a classe trabalhadora. Ainda que, neste momento, ela não tivesse a consciência para si, já estava constituído o proletariado em si, ou seja, a classe dos trabalhadores que estão subordinados a determinadas condições de existência. Como o desenvolvimento dos antagonismos de classes, os antagonismos de classes acompanham o desenvolvimento da indústria, estes teóricos socialistas não distinguem tampouco as condições materiais da emancipação do proletariado, portanto, da superação da estrutura de classes, tendo como sujeito da história a classe trabalhadora, não distinguem tampouco as condições materiais da emancipação do proletariado e põe-se à procura de uma ciência social, de leis sociais que permitam criar essas condições. Prosseguem eles. Estes teóricos substituem a atividade social por sua própria imaginação pessoal. As condições históricas da emancipação por condições fantásticas. A organização gradual e espontânea do proletariado em classe por uma organização da sociedade pré-fabricada por eles, por esses teóricos. Ou seja, eles forneciam modelos de sociedade, sendo que uma nova sociedade para Marx e Engels só poderia brotar a partir do momento em que o proletariado se organizasse, não apenas numericamente, mas também no plano da consciência de classe. Quando Marx fala a organização gradual e espontânea do proletariado, ele está atentando aqui para os diversos graus de consciência que foram marcando as lutas dos trabalhadores. Lembremos a análise de Engels na situação da classe trabalhadora na Inglaterra e também no manifesto, quando eles dizem que o proletariado ele avança cada vez mais daquela prática que consistia única e exclusivamente de roubar nas beiras de estrada, para a organização sindical, e da organização sindical para a organização de partido, ou seja, para uma organização na qual a consciência de classe da classe trabalhadora já está num patamar mais elevado. Daí esta referência à organização gradual e espontânea do proletariado em classe. Prosseguem Marx e Engels observando: todavia, na confecção de seus planos, ou seja, na confecção dos planos mirabolantes que tinham os socialistas utópicos, na confecção de seus planos, tem a convicção de defender, antes de tudo,
os interesses da classe operária, como a classe mais sofredora. A classe operária só existe para eles sob este aspecto, o de classe sofredora. É importante observar aqui que, embora eles ainda estivessem no plano da utopia, com as suas mirabolantes ideias de sociedade, constituições de falancérios, entre outras saídas utópicas, desta vez, o que está em pauta não é restabelecer o poder da feudalidade, e sim atender aos interesses da classe trabalhadora, buscar soluções para o conjunto da classe trabalhadora. Contudo, dizem Marx e Engels, a forma rudimentar da luta de classes, ou seja, como a luta de classes ainda estava na sua forma embrionária, uma vez que esta sociedade burguesa também estava na sua fase embrionária, não havia atingido ainda o período da grande indústria. Contudo, a forma rudimentar da luta de classes e sua própria posição social, ou seja, a posição social destes teóricos que tentavam pensar rumos para a classe trabalhadora, a própria posição social destes teóricos os levavam a considerar-se muito acima de qualquer antagonismo de classes. Por outras palavras, a luta de classes, o conflito entre o capital e o trabalho estava existindo, e eles se colocavam como estando acima da sociedade, tentando encontrar caminhos para resolver estes conflitos. Nesse sentido, desejavam melhorar as condições materiais de vida de todos os membros da sociedade, mesmo dos mais privilegiados. E ainda não cessam de apelar à sociedade inteira, ou não cessavam de apelar à sociedade inteira, e de preferência à classe dominante, para que estes problemas sociais que estavam emergindo fossem resolvidos, como se a burguesia tivesse interesse em superar a sua própria dominação de classes no interior da sociedade. Para eles, bastaria compreender seu sistema, ou seja, o que era a sociedade nova que surgiu e as propostas que estavam apresentando de uma nova organização social ou de uma nova ordem social, bastaria compreender seu sistema para reconhecê-lo como o melhor plano possível para a melhor sociedade possível. Ainda neste sentido, estes teóricos, eles não rompiam totalmente com a ideia de reformadores sociais, mesmo que já estivessem contemplando no horizonte a importância de ser resolvida a questão proletária, portanto, a questão social. Estes teóricos, prosseguem Marx e Engels, rejeitavam toda ação política, portanto, toda a luta de classes, e, sobretudo, toda ação revolucionária, ou seja, toda ação que conduzisse efetivamente à derrocada da sociedade burguesa. Procuravam atingir seu objetivo por meios pacíficos e tentavam abrir um caminho ao novo evangelho social pela força do exemplo. Daí a ideia do falanstério. Na medida em que os falancérios dessem certos, ficariam como um exemplo de como a sociedade, na sua totalidade, deveria se organizar. Faziam isto através de experiências em pequena escala e que, naturalmente, sempre fracassavam. E por que fracassavam? Porque, embora eles estivessem montando pequenas unidades ou pequenas experiências para mostrar como estas sociedades futuras ou a sociedade futura deveria ser, isso não impedia o desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Ou seja, aquelas experiências tendiam necessariamente a fracassar na medida em que o capital se expandia. Todas estas experiências eram marcadas por ideias fantásticas, ou seja, por ideias que não tinham chão na realidade presente. No mundo concreto, aquelas tentativas ficavam apenas como experiências isoladas e mesmo na consciência daqueles que as elaboravam como sendo as respostas mais adequadas ou perfeitas, o caminho necessário a ser seguido. Esta descrição fantástica da sociedade futura, dizem Marx e Engels, feita numa época em que o proletariado
ainda pouco desenvolvido, encara sua própria posição de um modo fantástico, corresponde às primeiras aspirações instintivas dos operários a uma completa transformação da sociedade. Aqui é importante resgatar dois elementos. Primeiro deles, quando Marx fala que o proletariado, ainda pouco desenvolvido, encara sua própria posição de um modo fantástico. O que significa isto? Significa que aquela nascente classe trabalhadora ainda nutria ilusões de que a burguesia poderia aportar respostas positivas ao conjunto da classe trabalhadora. Foi necessário que a luta de classes se desenvolvesse e amadurecesse para que a classe trabalhadora tomasse consciência naquele período, ali no século XIX, de que os seus interesses de classe são distintos do interesse do conjunto da burguesia. É lógico que no interior da classe trabalhadora persistiram as tendências reformistas e que partilhavam das ilusões de que a sociedade burguesa é capaz de resolver a questão social. Mas, já ali no século XIX, desenvolve-se a consciência mais profunda e amplas massas de trabalhadores de que os interesses da classe burguesa não coincidem com os interesses do proletariado no seu conjunto. Prosseguem Marx e Engels. As obras socialistas e comunistas daquele período encerravam também, apesar dos seus limites, elementos críticos. E por que encerravam elementos críticos? Continham elementos críticos. Continham elementos críticos na medida em que atacavam todas as bases da sociedade existente, ou seja, da sociedade burguesa, fornecendo materiais para esclarecer os operários. As proposições dos socialistas utópicos eram proposições positivas sobre a sociedade futura, ou seja, continham elementos que seriam necessários implementar no caso de constituição efetiva de uma sociedade comunista, não no plano isolado, e sim na totalidade de uma determinada sociedade. Suas proposições positivas sobre a sociedade futura envolviam, por exemplo, a supressão do contraste entre a cidade e o campo, dos interesses entre a cidade e o campo como interesses antagônicos. Propunham também a abolição da família burguesa, na sua forma burguesa, a abolição do lucro privado e do trabalho assalariado. Propunham também a proclamação da harmonia social e a transformação do Estado numa simples administração da produção. Aqui é bom lembrar que, quando Marx está pensando, juntamente com Engels, a sociedade comunista, ele não está trabalhando em cima da ideia da harmonia social. A sociedade sempre vai conter contradições. O que eles estão colocando não é uma sociedade harmônica no sentido positivista, onde os conflitos desapareçam ou onde se viva no paraíso. O que eles estão colocando é que esta sociedade poderá abolir os conflitos entre as classes. Seguramente, a sociedade comunista viveria novos problemas, mas estes problemas já não seriam equacionados à luz da estrutura de classes, e sim à luz de uma sociedade possuindo estrutura comunal. Com relação ao Estado, os socialistas utópicos, eles apontavam o Estado como problema, mas não resolviam a questão do Estado. É de conhecimento que a teoria de Marx e Engels, quando fala da abolição das classes, também está falando da abolição do Estado, a necessária superação do Estado enquanto instrumento ou como instância para a dominação das classes. Desaparecidas as classes, o Estado ele deixa também de existir no interior da concepção formulada por Marx e Engels, portanto, a concepção materialista da história. O Estado ele se tornaria um órgão meramente administrativo. Lenin vai retomar com profundidade esta discussão no seu livro O Estado e a Revolução. Fica aqui a recomendação para a leitura deste texto de Lenin.
Prosseguem ele. Exprimem o desaparecimento do antagonismo entre as classes, antagonismo que mal começava e que esses autores somente conheciam de formas imprecisas. Mal começava porque a sociedade burguesa ainda não estava suficientemente amadurecida. Se em muitos aspectos, dizem Marx e Engels, se em muitos aspectos os fundadores desses sistemas foram revolucionários, as seitas formadas por seus discípulos formaram sempre seitas reacionárias. Aqui é importante uma lembrança. Marx distingue o que é um movimento de seita e um movimento de partido. O movimento de seita é aquele no qual agrupamentos pretendem ter encontrado a saída universal e a fórmula universal para a constituição de uma sociedade perfeita. O movimento de partido é aquele que envolve o conjunto da classe trabalhadora e cuja consciência tende a graus cada vez mais elevados para resolver problemas reais e não problemas considerados como sendo possíveis de serem solucionados eternamente. Há uma grande discussão de Marx e também de Engels a respeito do movimento de seitas na militância que ambos desenvolveram no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores de 1864 até 1872. Prosseguem eles, portanto. Se em muitos aspectos os fundadores desses sistemas foram revolucionários, as seitas formadas por seus discípulos formam sempre seitas reacionárias. Aferram-se às velhas concepções, de seus mestres, apesar do desenvolvimento histórico contínuo do proletariado. Portanto, o movimento de seitas foi se tornando cada vez mais uma forma de luta defasada historicamente, ou seja, uma luta que estava anacrônica historicamente. Procuravam, portanto, e nisto foram consequentes os socialistas utópicos, atenuar a luta de classes e conciliar os antagonismos. Por que nesse sentido, eles foram consequentes? Porque eles contemplaram a questão das classes e conciliar os antagonismos era uma impossibilidade histórica, mas, de qualquer maneira, eles estão localizando no interior da história o antagonismo entre as classes. Apesar de todos os seus avanços, os socialistas utópicos continuaram a sonhar com a realização experimental de suas utopias sociais, das quais a mais evidente são os falancérios. Instituição de falancérios isolados, criação de colônias no interior das respectivas nações ou dos respectivos territórios nacionais e fundação de uma pequena Icária, ou seja, daquelas micro-sociedades que eles acreditavam que poderiam servir de exemplo para a constituição da sociedade na sua totalidade. E eles perseguiram a dar realidade, tentaram dar realidade a esses castelos no ar, vendo-se obrigados a apelar, no limite, para os bons sentimentos e os cofres dos filantropos burgueses. Pouco a pouco, estas experiências caíram na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores, sobretudo porque essas experiências vão se revelando cada vez mais anacrônicas em relação ao patamar sociohistórico atingido pela sociedade burguesa. O desenvolvimento da sociedade burguesa que culmina com a grande indústria essa que vai avançar posteriormente para a fase dos monopólios. Estes teóricos só se distinguem daqueles anteriores pelo pedantismo e por uma fé supersticiosa e fanática nos efeitos miraculosos de sua ciência social. Ou seja, em certo sentido, aquelas tendências que se apoiaram sobre os socialistas utópicos e que tentaram, por todos os meios, reproduzir e fazer dar certo aquelas experiências já
ultrapassadas, acabaram transformando estas experiências em profissão de fé e, com isto, perdiam a possibilidade de compreender o efetivo movimento histórico, que era aquele da expansão da sociedade burguesa. Com estes elementos, Marx e Engels encerram esta terceira e última parte de abordagem a respeito das correntes socialistas que precedem àquela que é constituída pelos comunistas, ou seja, por aquelas que estava apoiada na concepção materialista da história. Marx e Engels farão isto no item 4 do manifesto, quando abordam a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Como se trata de uma parte curta, vale a pena aqui encerrarmos a nossa discussão com os elementos que Marx e Engels estão apresentando neste item 4 a respeito da diferença entre a posição dos comunistas e daquelas correntes socialistas que marcaram os primeiros movimentos das lutas dos trabalhadores. Dizem Marx e Engels, os comunistas lutam pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, defendem e representam no movimento atual o futuro do movimento. Ou seja, existem lutas contingentes, existem lutas que apontam para o projeto de constituição da sociedade comunista. Lutas contingentes, tais como lutas pela redução da jornada de trabalho, luta pela redução da jornada do trabalho das mulheres, luta em defesa da infância e contra o trabalho infantil, lutas por maior tempo de descanso dos trabalhadores. Ou seja, existem diversas lutas imediatas que são travadas no plano da vida cotidiana. Mas estas lutas, elas não podem se encerrar em si mesmas. Elas têm que estar atreladas também às lutas de longo prazo. E estas lutas de longo prazo, para os comunistas, eram e continuam sendo aquelas que conduzem à superação da sociedade burguesa e constituição da sociedade sem classes. Continuam, então, Marx e Engels. Os comunistas lutam pelos interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, defendem e representam, no movimento atual, o futuro do movimento. Aliam-se, neste sentido, a várias outras correntes que querem aportar melhorias para a classe trabalhadora. No entanto, se reservam o direito de criticar a fraseologia e as ilusões legadas pela tradição revolucionária. Esta parte é importante por quê? Porque está mostrando que Marx e Engels não eram contrários a alianças com tendências que pudessem ser consideradas, em determinado momento, progressistas. O que eles são contrários é a uma subordinação do projeto de sociedade comunista, de luta em defesa da sociedade comunista, e a capitulação destas lutas àqueles interesses unicamente imediatos e pragmáticos, que é uma tendência muito presente no interior das lutas da classe trabalhadora, e, inclusive, marcou bastante o movimento da classe trabalhadora, a ponto de gerar toda uma discussão a respeito do reformismo social, tal como aquele defendido por Bernstein na virada do século XIX para o século XX. Mas também um reformismo que estava presente no caso do sindicalismo brasileiro, ali nos anos 30, quando surge, por exemplo, aquilo que se classificava como sindicalismo amarelo. Observe-se, neste sentido, de que falar em consciência de classe não significa homogeneidade de consciência no interior da classe trabalhadora. Significa apenas que uma parte significativa da classe trabalhadora conseguiu um desenvolvimento, uma clareza maior no plano da consciência, de tal modo a compreender quais são as lutas que efetivamente se colocam
no sentido de constituição de uma sociedade que vá para além da sociedade do capital. Prosseguem eles observando que estas alianças, no entanto, em nenhum momento devem fazer com que o partido, e partido para Marx é a classe consciente dos seus objetivos, em nenhum momento, mas em nenhum momento estas alianças devem fazer com que o partido capitule aos interesses pragmáticos ou reformistas. Prosseguem eles. Em nenhum momento esse partido se descuida de despertar nos operários uma consciência clara e nítida do violento antagonismo que existe entre a burguesia e o proletariado, para que, na hora precisa, ou seja, quando a luta de classes se acirrar, os operários saibam converter as condições sociais e políticas criadas pelo regime burguês em outras tantas armas contra a burguesia, para que logo após terem sido destruídas as classes reacionárias, possa ser travada a luta contra a própria burguesia. Com isto, Marx e Engels estão apontando para o seguinte: não é problema nenhum a luta em defesa de melhorias para a classe trabalhadora. O erro está em considerar que estas melhorias para a classe trabalhadora no interior da sociedade burguesa podem prosseguir indefinidamente a tal ponto que a classe trabalhadora, seja parcialmente ou no seu conjunto, tenha o mesmo patamar de existência da classe burguesa. É claro que a classe burguesa, ela acena ou concede em determinados momentos, concede entre aspas, porque também resulta de lutas, a classe burguesa, mediante o Estado, ela acaba sendo conivente, que é o melhor termo aqui, acaba sendo conivente com certas melhorias imediatas que são estendidas em direção à classe trabalhadora. Este é o caso, por exemplo, daquilo que se convencionou chamar por welfare state, ou estado do bem-estar social. No entanto, no limite, esta classe burguesa, ela, assim que se sente forte o suficiente para não estabelecer este terreno de conivência, ela reage resgatando todos os seus benefícios, ou todos os benefícios da sociedade burguesa para si própria, e não estendendo-os ao conjunto ou à parte da classe trabalhadora. Daí que Marx e Engels sempre acentuam para os limites destas conquistas imediatas, destas conquistas contingentes no interior da classe trabalhadora. Em resumo, dizem eles, em resumo, os comunistas apoiam em toda parte qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. Em todos estes movimentos, colocam em destaque, como questão fundamental, a questão da propriedade, qualquer que seja a forma mais ou menos desenvolvida de que esta se revista. Os comunistas trabalham pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Diante disto, proletários de todos os países, univos. É interessante esta passagem final do manifesto por dois elementos. Primeiro deles, o de que as tendências que se dizem em defesa da classe trabalhadora deveriam se unir e não ficarem cada uma olhando para o seu próprio umbigo, como se tivessem a solução definitiva para os males sociais. O segundo elemento é quando falam proletários de todos os países univos, ou seja, não é uma classe de iluminados que faz a transformação social, e sim a classe trabalhadora munida da devida consciência de classe que se coloca em movimento para superar a sociedade burguesa por uma luta violenta e disto não
está ausente a perspectiva de Marx e de Engels, mas visando a constituição de uma sociedade sem classes, onde possa haver efetivamente a fruição da existência humana coletiva. Com estes elementos, se encerra a parte 3 e 4 do Manifesto Comunista. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos clássicos e ainda de importância para a vida contemporânea. Até uma próxima.